Graça e paz, amados irmãos. Hoje é 23 de abril de 2020. O nosso texto base é João 8, versículos 31 e 32. Eu vou fazer a leitura, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse último versículo, inclusive, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele é muito citado pelo nosso presidente. Claro que o cita fora do seu contexto. É muito importante quando nós vamos interpretar um versículo, e é importante você observar que ele está escrito dentro de um contexto, dentro de um propósito. Então é importante ver o que está escrito anteriormente ao versículo e posteriormente ao versículo para você ter uma interpretação correta da sua mensagem. A verdade aqui não é qualquer verdade, não é toda verdade. O presidente cita mais no contexto de verdade, toda verdade. Mas aqui o contexto observe bem o versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Em outras palavras, aqueles que reconheceram que Jesus era o Messias, era o Redentor, era aquele que viria restaurar a nação de Israel. Então houve uma crença, houve uma fé, houve uma compreensão a respeito de Cristo e o seu ministério, a respeito de Cristo e quem ele era, o Filho de Deus, o Messias prometido. E a partir do momento que há essa fé, há essa crença, existe uma libertação. Ou seja, a partir do momento que se conhece a verdade, e é isso que Jesus Cristo está dizendo, aqueles que creem, aqueles que creram e aqueles que têm a fé em Jesus Cristo, eles têm o conhecimento da verdade. E essa verdade é o próprio Senhor Jesus. E aquele que crê nessa verdade é liberto. E conhecereis essa verdade, a verdade que é Cristo, e essa verdade vos libertará. Não foi à toa que Cristo disse anteriormente, posteriormente nós temos esse relato lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a verdade que liberta é só uma, e é Jesus. Essa é a verdadeira mensagem do texto da Palavra de Deus. Esse é o verdadeiro sentido e interpretação das Escrituras Sagradas. Conheça Jesus e você será liberto. Mas aí vem, obviamente, uma pergunta: liberto do quê? De que nós somos escravos? Em que nós estamos aprisionados? E a resposta só pode ser uma: a libertação da escravidão do pecado, a libertação das algemas da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos libertar das trevas, nos libertar da escravidão do pecado, vencer a morte para que nós, que cremos em Cristo, sejamos livres. Livres da condenação, livres do inferno, livres do pecado. Mas aí vem um outro ponto também que com certeza surge outro questionamento. Mas se nós somos livres do pecado, por que ainda continuamos pecando? Por que ainda continuamos agindo contrário à vontade de Deus? Por que ainda a nossa carne, os nossos pensamentos ainda nos levam a cometer erros e falhas? Então Cristo não nos libertou do pecado? Esse é um ponto que nós precisamos compreender corretamente. Cristo nos libertou das algemas do pecado, ou seja, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós conseguimos hoje, pela fé, pela santidade de vida, por uma vida de oração, de leitura das Escrituras, uma vida de esforço, vencer as tentações, vencer o pecado.
É claro que muitas vezes nessa nossa luta contra o pecado, eu não vou me alongar nesse ponto, porque esse é um ponto para um outro vídeo. Muitas vezes nessa luta contra o pecado, nós erramos, nós falhamos, nós não conseguimos vencer, nós pecamos, ou seja, nós erramos. Mas hoje nós temos condições de vencer o mal, de vencer o pecado, porque Cristo nos libertou. E essa luta, essa libertação das algemas do pecado, das algemas da morte, é para uma vida de serviço, de adoração, de amor a Deus. Então o pecado já não tem mais domínio sobre a vida do cristão. Ele pode sim viver numa novidade de vida. Ele pode e consegue viver e buscar uma santidade de vida, que é algo que todos nós precisamos buscar e perseguir. Essa palavra então nos mostra que antes, quando nós éramos escravos do pecado, quando nós não conhecíamos a verdade, nós não sabíamos discernir entre o certo e o errado. E hoje você sabe e consegue, com base no conhecimento da palavra de Deus e essa fé em Cristo, discernir o que é bom e discernir o que é mal, saber escolher o bem e se afastar do mal. E a nossa oração é essa, que você possa ter essa fé no Senhor Jesus, crer que o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele ninguém, mas ninguém tem a vida eterna, que conhecendo essa verdade que é Cristo, é a única verdade que liberta, você será livre das algemas do pecado e também da morte. Que Deus te abençoe a sua família, abençoe o seu lar, e que você possa conservar firme nesse propósito, viver para a glória de Deus. Deus te abençoe.